a lei e os discípulos, Jesus e a lei. Então, nossa lição, seguindo as lições do Sermão do Monte, nós vamos ver qual é a relação de Jesus com a lei e qual a nossa relação com a lei. O que os irmãos acham? Nós somos obrigados a cumprir a lei ou não? Sim. Aí nós temos que saber que tipo de lei nós ainda seguimos, quais já foram cumpridas e quais ainda continuam em cumprimento. Então a gente tem que entender bem essa questão da lei. Texto áureo, Mateus capítulo 5 e o verso de número 20. Quem achou, leia. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino do céu. Vou ler uma tradução um pouquinho mais moderna. Pois eu afirmo a vocês que só entrarão no reino dos céus se forem mais fiéis em fazer a vontade de Deus do que os mestres da lei e os fariseus. Essa tradução captou o espírito da lei, tá? Não é que essa tradução está errada, não. Essa tradução ela tem uma linguagem um pouco mais arcaica. O teu tradutor, a NTLH, que é a tradução, ela é quase uma interpretação do que uma tradução. Então, em vez de ele colocar lá a justiça, ele já foi direto no ponto, que a lição ela vai falar disso mesmo. Qual que é o porquê que nós temos que exceder em relação à justiça dos fariseus? Porque nós temos que ser fiéis em fazer a vontade de Deus, tá certo? Então por isso que ela está desse jeito aí a tradução. Avança, verdade prática. Os seguidores de Jesus são chamados a viver a justiça do reino de Deus, ou seja, a viver a vontade de Deus. Quem vive a vontade de Deus, cumpre com a vontade dele e cumpre o que está dito na palavra. Os irmãos estão entendendo a relação, meus irmãos? Amém ou não amém? Amém. Então quem vive a vontade de Deus, em vivendo a vontade de Deus, vai cumprir com a lei moral. Já vou adiantar para os irmãos. O que ficou para nós? A lei moral. A lei cerimonial e a lei civil, essa foi dada ao judeu e está lá para o judeu cumpriu, o nosso maior judeu de todos cumpriu as três: a lei moral, a lei cerimonial e a lei civil, ele cumpriu as três. O que sobrou para nós? Sobrou a lei moral. Essa não perdeu a sua vigência jamais, porque ela é a espinha dorsal do evangelho, irmão. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Amém? Amém. Quais são os dois grandes mandamentos? Pronto, amarás o Senhor teu Deus. Se você pegar Êxodo capítulo 20, você vai ver os primeiros 4 mandamentos está relacionado ao nosso comportamento em relação a Deus. Os outros 6 está relacionado ao nosso comportamento entre nós. Então, se o crente falar, eu não cumpro a lei, então ele não conheceu o evangelho. Conheceu ou não? Não, não foi o Cristo que falou? Perguntou lá para o rapaz, não vamos falar dele. Qual é o maior mandamento? Ele resumiu os 10 em 2. Pedagogicamente fica mais fácil, né? Ou não? Pedagogicamente fica mais fácil, porque amar a Deus, quem ama a Deus vai adorar a Deus, não vai adorar outros deuses, não vai tomar o nome de Deus em vão, vai santificar um dia para adorar o Senhor. Quem ama a Deus, quem ama seu irmão, não vai cobiçar a mulher dele, não vai matar ele, não vai roubar. Não vai mentir. Hã? Não vai mentir. Aí. Então, é isso. Os seguidores de Jesus são chamados a viver a justiça do reino de Deus. Essa justiça está baseada na nova aliança em Cristo. Nasce no interior do crente, reflete no exterior da vida. A lei que estava cravada em pedras, agora está cravada na alma
de cada indivíduo, ou na alma de cada crente. Então a lei está lá: ama o Senhor teu Deus e o teu próximo como a ti mesmo. Só que ela não está, ou ela não está na letra, ou ela não está escrita só na palavra, mas agora pelo Espírito Santo ela está escrita na alma do indivíduo. Amém, meus irmãos? Tem que entender isso aqui para não ficar enroscado. Ah, eu cumpro ou não cumpro? Tem que cumprir, acabou. Os 10 mandamentos, irmão, se você não cumprir, você está danado. Se você não conseguir cumprir os 10 mandamentos, diz que você não aceitou a Cristo ainda. Ou não? Sim, meus irmãos, ele resumiu os 10 em 2. Ama a Deus. Se você não amar a Deus, você não entendeu o Evangelho. Se você não amar o seu próximo, você também não entendeu o Evangelho, não recebeu o Evangelho. Então, portanto, que em Cristo nós cumprimos com a lei em Cristo pelo poder do Espírito Santo. Não cumprimos a lei como meio de salvação e como mérito. Isso só Cristo fez. Cumprimos os mandamentos porque estamos em Cristo, dinamizado por Cristo pelo Espírito Santo, para amar a Deus e amar o próximo. Amém, meus irmãos? Amém. Entenderam agora? Então vamos lá, até o final vocês vão entender. Nessa lição vamos estudar qual a relação de Jesus com a lei e o que ele deseja de seus discípulos. Primeiro, Jesus cumpriu toda a lei, todos os detalhes, toda ela foi cumprida em Cristo. Por isso que está dito lá em Romanos capítulo 10, eu acho, versículo 4, que diz que o fim da lei é Cristo, porque em Cristo, como mérito, só Ele conseguiu cumprir a lei moral, a lei cerimonial e a lei civil. Então nós não temos mérito nenhum. A cruz de Cristo não é mérito nosso, mas é mérito do sacrifício de Cristo por nós. Então Ele cumpriu toda ela. Qual a diferença entre a letra da lei e o Espírito Santo, ou o Espírito da lei? Qual a diferença entre a letra da lei e o Espírito? A diferença está em que o judeu fez dela um código de justiça meritório para alcançar a salvação diante de Deus. Não entenderam a lei. Como diz Paulo, não entenderam o Espírito da lei. Qual que é a diferença? A diferença é que, dinamizado pelo poder do Espírito, nós vivemos isso não como mérito de salvação, mas como modo de vida dos filhos de Deus. O que é a justiça do reino, que é esboçado no Sermão do Monte, capítulo 5 até o capítulo 10. O que é a justiça do reino, irmãos? Se alguém perguntar para você, irmão, o que é a justiça do reino? Quem não veio vai perder essa lição de graça. O que é a justiça do reino? O que é? Acabamos de ler. Fazer a vontade. Pronto, meus irmãos. Se alguém perguntar o que é a justiça do reino de Deus, fazer a vontade de Deus. Amém? Então, o que é a justiça do reino está gostado no Sermão do Monte. Em Jesus vamos ver que Ele cumpriu a lei e aperfeiçoou em si. Jesus cumpriu e aperfeiçoou a lei. Qual é mais duro? A lei ou a graça? Qual é mais rígido? A lei ou a graça? A lei? Lembra que eu falei no domingo passado que Davi não foi morto porque ele não foi pego no ato do adultério? Para alguém provar, só o profeta falou para ele porque Deus revelou a ele. Se alguém chegasse, você adulterou, eu digo, cadê a prova? Alguém viu? Alguém pegou eu e ela? Não, então não tem prova. A lei exige prova, a objetivação do fato. E a graça? Se só com os teus pensamentos, você olhar com os teus pensamentos, você adultera. Só nos seus pensamentos você mata. Porque quem tem ódio do seu irmão, segundo a graça, é um assassino miserável, desgraçado. Amém ou não amém, meus irmãos? Amém.
Então a graça ela é muito mais rígida, muito mais dura do que a lei. Se for pensar, a graça é muito mais dura, porque o pecado não está fora do homem, mas o pecado está dentro do homem. A graça vê o pecado na alma humana, a lei vê o pecado no ato do indivíduo. Então quem vai mais fundo? A graça vai mais fundo. Por isso Jesus aperfeiçoou a lei. Avança. Jesus cumpriu toda a lei. Compromisso com o passado. Primeiro tópico da lição aí, o primeiro item da lição: compromisso com o passado. Jesus não veio para destruir. Vamos ler Mateus capítulo 5, versículo 17. Jesus não veio para desvalorizar o passado. Deixa isso bem claro nesse texto. Ele não veio dizer: ó, está tudo errado, vocês estão tudo errado, vocês não sabem de nada, vocês estão equivocados, como a gente vê fazendo por aí direto. Sim, eu não aguento não. Tem mais uma aí, viu? Mais uma que estourou por esses dias aí. Sangue e fogo. Isa, como é que é o nome da pregadora? Isa Reis. Ela é baiana? Eu não sei de onde é essa criatura, não. Não, o João se manda uns corinhos de fogo lá. Caiu. Eu sei. Rotando santidade. Ela estava julgando, falando que tem que fazer academia essa. Deve ser. Olha a escurinha. A bichinha. Eu vi a criatura. Eu parecia eu antigamente. Aí desvaloriza, senta o sarrafo em todo mundo, ninguém presta, ninguém vale nada. Não, irmão. Jesus não veio fazer isto. O que diz aí Mateus 5,17? Não creis que vim destruir a lei, ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Já abre Romanos 3,31. Ele não veio desvalorizar a lei. Ele não veio dizer: não, a lei não presta, a lei não é boa. Ele veio sim dizer e ratificar, como diz Paulo: a lei é boa e santa. E veio mostrar para o ser humano como é que se cumpre a lei em Cristo Jesus, não fora de Cristo, porque fora de Cristo nenhum ser humano vai cumprir com os mandamentos do Senhor. Todo ser humano só cumpre os mandamentos do Senhor quando ele é dinamizado pelo poder do Espírito do Senhor, porque se ele estiver fora de Jesus, ele não cumpre. Ele vira um legalista, ele vira um formalista, mas não adorador de fato de Jesus. Tá certo, meus irmãos? Então ele não veio dizer: eu vim destruir, a lei não presta, a lei não é boa. Não, ele veio aperfeiçoar e mostrar como que em Cristo nós conseguimos cumprir com a palavra de Deus ou a vontade de Deus. Cristo sabia da veracidade dos ensinos da lei e dos profetas. Romanos 3,31. 3,31. Anulamos, pois, a lei pela fé, de maneira nenhuma antes de estabelecermos a lei. De maneira nenhuma. Estamos anulando a lei, mas estamos estabelecendo a lei em Cristo Jesus. A lei é uma pessoa. Quem é essa pessoa? Quem é, meus irmãos, essa pessoa? A lei é uma pessoa. Quem é essa pessoa? Cristo. Em Cristo está resumida toda a lei. Em Cristo nós olhamos para Cristo e vemos que dá para viver como Ele viveu, no poder do Espírito. Certo, meus irmãos? Jesus nos mostra que não há um presente e futuro bom com a destruição dos valores do passado. Foi o que foi os valores do passado. Pela lei, os escritos e os profetas. Irmãos, não existe presente e futuro sem o passado. Diz Paul Tillich, um teólogo alemão, ele diz que o passado é uma alameda para o futuro. O que a sociedade moderna está fazendo? A sociedade moderna quer destruir o passado, os valores do passado,
para implantar os valores modernos, sem a estrutura do passado. Não existe isso, irmão. Olha a bagunça que nós estamos aí. Querem destruir os valores passados, os valores antigos, os valores sólidos que construíram a sociedade ocidental, para implantar uma ideologia satânica e porca. Para isso querem destruir quem? Querem destruir a família, querem destruir a igreja, querem destruir o Estado, querem destruir tudo para implantar esse lixo que eles querem enfiar a goela abaixo. Então Jesus veio dizer o seguinte: olha, não tem como nós desvalorizarmos o passado, pois o presente se fez a partir do passado. Amém, meus irmãos? Amém. Toda a base do ensino de Jesus estava onde? No Antigo Testamento. Qual era o livro do texto de Jesus? Era o Antigo Testamento. Irmãos, vocês têm que ter bem claro, crente da luz divina tem que saber disso para não errar. Na época de Jesus não tinha Novo Testamento. Os irmãos sabiam disso, né? Amém ou não amém? Amém. Não existia Novo Testamento. O que eles liam era o Antigo Testamento, que eles chamavam de lei, escritos e profetas. Os 5 de Moisés, os livros de sabedoria e os livros proféticos, profetas maiores e menores. Era isso que eles liam. Então todo o ensino de Jesus estava baseado em cima do Antigo Testamento. Então como é que ele ia abrogar, como ele falou, abrogar ou anular o antigo, para basear o ensino dele aonde? No vazio, no nada? Todo o ensino dele está calcado em cima do Antigo Testamento. O que ele fez? Ele veio interpretar o Antigo Testamento, que foi interpretado de maneira equivocada pelos escribas e fariseus, que fizeram. Quem assistiu aqui aquele filme, o livro de Eli? Então põe na Netflix e vai assistir. Livro de Eli. Livro de Eli. Está na Netflix, coloque lá. É um livro, é um filme violento, forte. Tem sangue para todo lado. Mas o fundo histórico dele é para destruir qualquer ideologia satânica. Eu vou contar só um pouquinho. Não. Livro de Eli. Não, calma lá, gente. Livro de Eli é o nome do filme. Nome do filme é Livro de Eli. Eli é um personagem. Deus que faz o Eli. Qual é o livro de Eli? A Bíblia. Irmãos, ó, vou dar o entendimento para os irmãos. Eli é o nome do personagem do Deus Monstro. Pensando que Eli é o... Calma lá, minha gente. Não tem nada a ver. Eli é o nome do personagem do filme, Eli. Qual é o livro de Eli? A Bíblia. Eli é cego. Ele viveu numa época de caos, que o mundo virou de ponta cabeça e sobrou uma única Bíblia em braille. E só quem sabia ler o livro de Eli, que era a Bíblia em braille, era o Eli. E o outro personagem, que é feito por um cara que eu gosto também, eu esqueço o nome dele, faz o vilão. Ele está atrás do Eli, porque ele quer o livro do Eli, que é a Bíblia. Qual é a fala do malvado da história? Ele diz o seguinte: quem detiver a Bíblia domina o mundo, porque pela Bíblia reinos foram construídos e reinos foram destruídos. Então ele queria a Bíblia para oprimir o povo pela Bíblia. Amém? Entenderam agora? Aí, volta lá, do jeito que estava lá. Aí, aonde que eu parei aqui? Aqui, ó. Aqui, né? Então, o personagem do filme entendeu. Um livro do passado fez muita coisa.
Se eu pegar esse livro do Eli, eu vou dominar todo mundo. Só que ele pega o livro do Eli, quando ele bate, ele é analfabeto, no filme ele é analfabeto, não sabe ler, quem dirá em braille. Ele pega o livro, aí fala para uma mulher que sabe ler, lê aí. A mulher falou, mas eu não sei ler braille. E o Eli vai embora. Aí, o cara que pegou o Eli falou, esse cara é a salvação. Ele deita, toma um banho, deita e vai recitar a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, para ter o livro sagrado na mão do povo. Amém, meus irmãos? Então, não se destrói o passado para se construir um presente e um futuro. Quem faz isso é um louco. Quem destrói passado para desconstruir um presente e um futuro, vai dar no que nós estamos vendo hoje aí. Uma sociedade translouca, uma sociedade translúcida, uma sociedade hipócrita, é o que nós estamos vendo aí. Por quê? Porque desvalorizou o passado. Jesus falou, não, eu não vim anular o passado, eu não vim anular a lei, não vim anular os escritos, não vim anular os profetas, mas eu vim ratificar e aperfeiçoar. Portanto, que não dá para desvalorizar o passado. Fala. O ator desse livro, ele é o negro, não é famoso? O ator é o Denzel Washington. Acho que eu já assisti esse filme. Então é isso, não se constrói um presente e um futuro sem o passado. Agora assiste de novo. Assiste de novo para entender. Tá? Ele é um cego, eu fiquei passado. O cara cego, luta, mata um aqui, mata outro ali. Aí depois ele senta, põe um som no ouvido, pega o livro. O único detalhe que tem é que ele vai passando a mão de leve em cima do livro. Mas ele fica como se estivesse lendo. Aí quando chega no final do filme, você descobre que o cara é cego. Entendeu? Para dar a ideia que a mão divina estava sobre o Eli. Avança. Já avançou? Segundo ponto, Jesus não veio destruir a lei. Seus inimigos o viam como revolucionário e destruidor. Vamos ler João 5,18 e Mateus capítulo 26, versículos 59 e 61. Quem está em João 5,18, leia. Então os escribas e fariseus achavam que Jesus era um revolucionário e destruidor. Por quê? Porque estavam interpretando a lei diferentemente deles. Porque a lei, os escritos para os escribas, era um instrumento de opressão, para oprimir. Então não era interessante para os escribas e fariseus ter alguém lá explicando o sentido real do texto. Aí eles começaram com a ideia, ele é um revolucionário, ele está contra Roma, ele está contra o Império, caçando Jesus todo o tempo. Por quê? Porque não queria alguém esclarecendo a verdade para o povo, como até hoje continua do mesmo jeito. Quando aparece alguém, tem um rapazinho escurinho na internet, o cara fala tudo que tem que falar, mas você não vê ele na mídia. Eu esqueço o nome dele, é o escurinho. Eu sei que é o Osiel Gomes, parece. Não é o Osiel, o pastor Osiel está na mídia, está no holofote, é um outro. Não, é um outro. Ela é um escurinho, mas ele fala tudo que tem que falar. Só que você não vê ele na mídia. É alguém que grava ele, mete no YouTube e a visualização do cara estoura. Mas você não vê ele nos grandes centros de igrejas, pregando, falando. Por quê? Porque a Bíblia está servindo como instrumento de opressão, oprimir e trazer o povo como cabresco. Por exemplo, qual é a igreja que vai dizer que quem manda na igreja é a própria igreja? Que vai dizer que quem escolhe, quem tira e quem põe o pastor é a própria igreja? Você vê isso nas igrejas grandes por aí? Dizer, quem tem o poder na mão não é o pastor, são vocês. Porque o povo também não procura os seus direitos, está dentro da igreja e não procura. Mas é responsabilidade de quem está na frente dizer e falar: olha, quem detém o poder para tirar primeiramente é Deus, mas por meio da igreja ele manifesta. Então a Bíblia hoje ela continua servindo como instrumento de opressão na mão de muita gente. Portanto, que se aparecer alguém para falar e dizer a verdade do jeito que tem que falar, vão tentar calar essa pessoa de alguma forma, como fizeram com Jesus,
Olha João 5,18. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só procuravam matá-lo, mas também diziam que Deus era seu próprio Pai. Ué, porque Jesus falava a verdade. A verdade da palavra. Não é isso? Então, achavam que ele era um revolucionário, um agitador. Portanto, temos que calar esse homem de todo jeito. Mateus capítulo 26, versos 59 a 61. Por favor, rápido. Os príncipes dos sacerdotes e dos anciões de todo o conselho buscavam um falso testemunho contra Jesus, para poderem dar-lhe a morte. 61. E disseram, este disse: eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Matá-lo por quê? Porque ele falava a verdade da palavra de Deus, do jeito que a palavra tem que ser falada. Só por isso. Então, os seus inimigos acharam que ele era um revolucionário agitador. Jesus mostrou que a justiça do reino tem como fundamento os ensinamentos de Moisés, os escritos e os profetas. Qual que era a bronca dos fariseus e escribas? Porque Jesus está dizendo: olha, o fundamento são os textos de Moisés, os escritos e os profetas, e não as interpretações que vocês deram a eles. Porque o problema são as interpretações que eram dadas. Jesus quebrou a interpretação, digo: olha, não é a interpretação de vocês, não. O fundamento, o ensino está calcado em Moisés, nos escritos e nos profetas. Ora, ele quer acabar com a gente aqui, ele quer acabar com o nosso bem-estar aqui. Como é que ele vem refutar irmão, isso é tão nos nossos dias não é diferente. Se Jesus, eu sempre falo para vocês, se Jesus voltasse, a liderança que nós temos hoje no Brasil mataria ele de novo. Porque se ele voltasse, as interpretações equivocadas que são dadas, ele ia refutar e muita gente não ia gostar. Com um comedor de arroz e feijão, os caras já ficam nervosos. Quando você dá a interpretação real daquilo que diz a palavra, os cabras já ficam nervosos, já quer fazer alguma coisa para caçar, para calar, porque não querem que o povo saiba da verdade. O que liberta uma pessoa? A verdade, não é mentira. Então, para o povo se libertar, você tem que dar a verdade como a verdade é, não como você acha que ela deveria ser. A verdade nua e crua é o que liberta o cidadão. A verdade nua e crua, verdade floreada deixa a pessoa mais presa do que ela estava, mas a verdade falada, ela liberta. Então os fariseus não queriam isso. Como é que ele vai falar a verdade? Como é que ele vai dizer que a nossa interpretação está equivocada e a dele que está correta? Ele vai acabar com a gente, ele vai acabar com o nosso negócio, ele vai acabar com o nosso poder. Vamos calar esse homem. Jesus deu um verdadeiro sentido à lei que os escribas interpretaram de forma errônea. Vamos ler Marcos 7,10, Lucas 16,31, João 5,46. Marcos capítulo 7, versículo 10, por favor. Porque Moisés disse: honra a teu pai e tua mãe. Quem maldizer ou o pai ou a mãe morrerá de morte. Porque até nisso eles estavam dando um jeitinho para não assumir os seus próprios pais e suas próprias mães. Eu vou dizer: não, vocês é que tem que assumir. Lucas capítulo 16, verso 31. Porém, Abraão lhe disse: se não ouve a Moisés e os profetas, pouco ficarão ainda que algum dos mortos existe. Se vocês não estão ouvindo quem está vivo, vocês vão ouvir quem está morto? Se vocês não estão me ouvindo, falando a verdade, vocês vão ouvir quem está morto? Vocês vão ouvir Moisés? Vocês vão ouvir Elias? Se vocês não conseguem ouvir a minha voz, que estou falando a verdade, interpretando o texto de maneira correta, a quem vocês vão ouvir? Qual outro texto? João 5,46. Porque se vós creis em Moisés, crereis em mim, porque de mim escreveu ele. Pronto, se vocês de fato crescem em Moisés, vocês estavam crendo no que eu estou dizendo a vocês, porque os ensinos que eu trago são os ensinos que Deus deu a Moisés. Jesus não falou nada diferente, irmãos.
Jesus não interpretou nada de forma equivocada. Todo o ensino dele estava baseado no Antigo Testamento, e todo o ensino dele foi passado exatamente como Deus queria que passasse. Então, portanto, Jesus veio dar o sentido verdadeiro à lei, que era o que estava incomodando os escribas e os fariseus, os doutores da lei daquela época. Salmo capítulo 1, versículo 2 e 3. Ele, como parte da revelação progressiva, estava mostrando que estava aperfeiçoando o ensino da lei. Ou seja, a revelação, irmão, ela é progressiva. O que é uma revelação progressiva? Ela vem par e passo, se revelando e mostrando e dando mais clareza. O Antigo Testamento foi uma revelação, sim, mas a revelação perfeita e clara está em Cristo. Portanto, que Cristo vai dizer que Ele faz parte dessa revelação progressiva e esclarecer esta revelação que estava no Antigo Testamento, que agora está presentificada em Cristo. Leamos Salmo capítulo 1, versículo 2 e 3. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ora, antes o seu prazer está na lei do Senhor, nela medita de noite. Por quê? Porque ela é a revelação que Cristo aperfeiçoou nele mesmo. Por que Cristo aperfeiçoou a lei? Porque Cristo ensinou e interpretou a lei corretamente para as pessoas e para os apóstolos. Então Ele aperfeiçoou, Ele esclareceu aquilo que estava meio que nublado aos olhos dos homens. Avança. Jesus cumpriu e aperfeiçoou a lei. O verbo cumprir traz a ideia de tornar cheio, completar, encher até o máximo, fazer abundar, fornecer ou suprir liberalmente. Então, quando Ele diz que Ele veio cumprir, Ele veio completar, aperfeiçoar, esclarecer de forma plena o sentido da palavra de Deus. Portanto, usando essa expressão, Jesus mostra que Ele cumpriu a lei, dando à lei maior perfeição e entendimento. Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22, é onde nós estamos estudando o Sermão do Monte. Quem achou, leia. Mateus capítulo 5, versos... Não matarás, mas qualquer que matar seu réu, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra o seu irmão, será réu de juízo. Olha, Ele aperfeiçoou ou não aperfeiçoou a lei? Diz os antigos, ou seja, diz o Antigo Testamento, a lei, não matarás. Jesus diz, mas eu digo, Ele está dando o espírito da lei. Se você se encolerizar, ou se você se encher de ódio, e manter esse ódio, você já matou, já é réu de juízo. Você já pode ser julgado como um assassino. Diante dos homens não, mas diante de Deus tu é um assassino. Então é sério, né, irmãos? Entende por que o diabo quer deixar muita gente na penumbra? Da ignorância? Porque se ele entender que ele odiar e manter ódio, ele é um assassino desgraçado e vai para o inferno do mesmo jeito, não é interessante para o capeta. É interessante para o capeta deixar ele quietinho, enganadinho, iludidinho, e chegar no final das contas aqui para o mesmo lugar. Quando você é esclarecido, você entende. Eu posso sofrer isso? É claro que ninguém aqui vai deixar de não sofrer. O que eu não posso fazer é abrigar como uma coisinha de estimação dentro de mim, porque senão eu sou réu do juízo. Então Jesus veio aperfeiçoar a lei. Jesus jamais conflitou com o Antigo Testamento, mas harmonizou plenamente, pois a base dos ensinos estava no Antigo Testamento. Já os seus opositores usavam a lei para o quê? Para oprimir. Jesus nunca contradizeu o texto sagrado. Você não vai achar em lugar nenhum a contradição em Cristo. O Antigo Testamento falando uma coisa, Jesus falando outra. Não, o Antigo Testamento está falando uma coisa, Jesus está trazendo luz. Ouviste que os antigos dizem,
não matarás. Eu, porém, vos digo: se você se encolerizar com o seu irmão, já é réu de juízo. Então ele aperfeiçoou, esclareceu. O que fazia os escribas? Vamos ler Mateus capítulo 23, versículo 4, Lucas 11, 46. Um abra em Mateus 23, 4, outro em Lucas 11, 46. Quem achou Mateus 23, 24, abra. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem mover-los. Pronto. A lei para os escribas e fariseus era instrumento de opressão. Vocês têm que fazer, vocês têm que andar por aqui. Jesus, mas vocês pesam como um dedo mindinho, mas vocês não cumprem, mas colocam esse fardo pesado em cima do povo. Lucas 11, 46. Quem achou, leia. Vamos, gente. Ele disse: ai de vós também, doutores da lei. Volta. Não, continua a leitura. Ele disse: ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com uma carga difícil de transportar, e vós mesmos nem ainda com um dos vossos erros tocais nessas cargas. Pronto, Jesus jamais conflitou, harmonizou os ensinos, mas os escribas e fariseus oprimiam o povo com a interpretação equivocada sobre a lei. O Antigo Testamento, na linguagem bíblica, foi sombra para a nova aliança que trouxe a realidade plena. Vamos ler Lucas capítulo 4, versículo 16 e 21. Então, o que é o Antigo Testamento? É sombra para a realidade vindoura. O que é a realidade vindoura? A realidade vindoura era Cristo. Então, o Antigo Testamento foi sombra, projetou sombra para uma realidade que ainda viria. Lucas capítulo 4, versículo 16 a 21. Quem achou? Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, e segundo o seu costume na sinagoga, e levantou-se para a lei. Isso, segue até o 21. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois quem me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Então ele está dizendo: olha o que Isaías disse, a realidade está em mim. O que Isaías falou lá, que Isaías estava falando lá, a realidade sou eu. O Espírito do Senhor está sobre mim e me levantou para evangelizar, curar e trazer as boas novas. Vamos ler Hebreus capítulo 1, verso 1 a 3. Vamos, gente. Hebreus capítulo 1, do verso 1. Porque nós vamos continuar lendo em casa, né? Não, pode estar aí, tá bom, até aí tá bom. Hebreus 1, 3. Vai, pode ler. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de Ó. muitas maneiras, Havendo Deus falado antigamente de muitas maneiras, o antigo foi a sombra. Continua. e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou, nesses últimos dias pelo Filho. 2. A quem construiu o herdeiro de tudo, Constituiu. a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. 3. O qual, sendo resplendor da sua glória e expressa a imagem da sua pessoa, sustendo todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Pronto, aquilo que foi dito lá no Antigo Testamento como sombra, agora a realidade está em Cristo Jesus. Então o Antigo Testamento, ele projetou tudo isso que Jesus veio fazer. Então ela foi uma sombra que projetou para a realidade que é o Cristo. Até aqui tudo bem, meus irmãos? Amém? Avança.
A letra da lei, tópico 2, a letra da lei, a verdade do Espírito. O que a expressão letra da lei significa? Essa expressão aponta para o antigo concerto. Então a expressão letra da lei aponta para o antigo concerto, com suas proibições e condenações. Diante da fraqueza moral do homem, ele seria levado à morte. Romanos capítulo 7, vocês vão ler em casa. Romanos capítulo 7, do versículo 7 a 25, vai mostrar que a lei, ela mostrava o que ele devia fazer e dava a condenação. Então, portanto, que a expressão a letra da lei aponta para o antigo concerto com suas proibições e condenações. A lei tem a função do quê? Primeiro, mostrar o pecado humano. Então, quando você olha para a palavra, você vê o quanto você é um pecador. Segundo, a impossibilidade do homem alcançar a salvação por si só. Porque quem quiser fazer da lei instrumento meritório de salvação não vai chegar em lugar nenhum. Eu quero qual dos senhores e senhoras aqui que viva a lei no pé da letra, como diz Tiago, se não vai tropeçar em algumas, vai invalidar todo o resto. Você cumpriu, eu cumpri 9, tropeçando não cumpriu nenhum. Então a lei vem mostrar a impossibilidade do homem cumprir a lei como meio de salvação. Terceiro, a lei veio mostrar a santidade de Deus. Então quando eu olho para a lei, eu vejo o meu pecado, eu vejo a impossibilidade de me salvar a mim mesmo e vejo a santidade de Deus expressa. Então a lei tem essa função. Vamos ler Gálatas capítulo 3, versículo 24. Paulo vai deixar isso bem claro. Qual é a função primeira da lei? Gálatas 3, 24. Quem achou, leia. Uma vez é que a lei nos serviu para nos conduzir a Cristo e para que pela fé fôssemos justificados. A lei nos serviu de aio. No grego é paidagogos. Paidagogos é o instrutor, é o responsável, é o tutor. Quando, por exemplo, eu fui criado com tutores, minha mãe trabalhava e eu ficava com os tutores. Enquanto minha mãe trabalhava, a responsabilidade era dos tutores em cuidar e me dar a criação. Quando minha mãe chegava, aí minha já falava: sua mãe vai chegar tal dia, tal hora. Ou seja, agora a responsabilidade é dela, não é minha mais. Quando minha mãe ia embora na segunda-feira de manhã, a responsabilidade era dos tutores. A lei foi isso, a lei foi um tutor para conduzir a criancinha até o pai. Quem é o pai? Cristo. Por isso que a lei, Cristo é o fim da lei. A lei cumpriu o seu propósito de ser tutor, ou seja, de caminhar com a criança até o responsável chegar. O responsável chegou, agora o tutor não tem mais responsabilidade nenhuma, agora é o pai da criança, paidagogos, ou aio, como está a tradução aí. Então a lei cumpriu a sua função, ela cumpriu, de nos conduzir até Cristo. Agora, quem que é o responsável por nós? Cristo. Portanto, que Ele vai nos ensinar agora de fato o que é a lei. Avança. Entenderam aí, meus irmãos? Segundo ponto, a perspectiva teológica da lei. Para os judeus, a lei estava aperfeiçoada em sua tríplice divisão. Qual era? Lei moral, cerimonial e lei judicial. Isso está lá em Êxodo capítulo 20, do verso 1 a 17. A lei cerimonial está ligada à adoração. Êxodo capítulo 25, verso 1 até capítulo 31. Vai ler em casa isso agora, vamos ler agora. A lei cerimonial é a lei que vai ensinar como adora a Deus. Como é que adora a Deus? Está lá. Pela antiga aliança, com as ofertas, com os animaizinhos. Dessa forma que se adora a Deus, que se adorava a Deus. Lei cerimonial. Lei judicial está ligada com os deveres sociais e individuais do povo. Irmão,
Você vê como é que o Estado se mete onde não deve. O que era feito com um filho desobediente? Castigado. Segundo a lei. A vara? É a mangueira, né? Mangueira? Isso é refresco. Para o filho desobediência, a condenação era a morte. A lei judicial regulava os deveres individuais e civis do povo. Então a rota estava cumprindo antes da lei, né? A rota antigamente cumpria a lei, ao pé da letra. Aí o Estado vem com a dona Xuxa, a lei da palmada, e tira o direito do pai de aplicar aquilo que a Bíblia diz. Disciplina o seu filho com quê? Com flor? Com vara. De marmelo de preferência. Se não tiver marmelo, pega a corda de poço molhado. Se não tiver poço molhada, fio de ferro. Pelo amor, vai demais. Se não tiver fio de ferro, cinta de couro virada para fivela. E se não tiver nada disso, pega um cabo de vassoura. Mas não tira a vara da correção do seu filho, porque se você tirar, você vai criar uma praga desgraçada que não vai prestar nem para você e muito menos para a sociedade. Amém, meus irmãos? Amém. O Estado tira a autoridade do pai e da mãe para criar uns cavalos para dar trabalho para pai e mãe e para dar trabalho para a sociedade. Oi. Tem que ser uma desgraçado, porque certas pessoas acham uma palavra pesada. Mas é pesado. O que é? Vou explicar. É destituído da graça. Exatamente. Quem que é o desgraçado? Aquele que está destituído da graça. Porque um filho que está na graça vai ser um filho agraciado, porque vai ser um filho obediente. Mas se eu dissesse, você está sem graça hoje, é a mesma coisa que desgraçado. É um pouquinho suave, né? Mas aí você vai na parte mais forte, que é para dar um entendimento maior. Então, o desgraçado é aquele que está fora da graça de Deus. Amém, meus irmãos? Mas é Paulo que fala, né? Eu sou pobre, desgraçado. É. Separado do povo de Miserável homem que sou. Então a lei judicial ela regulava essas questões. A lei moral está relacionada aos 10 mandamentos, que são comportamentais. Irmãos, o que sobrou para nós da lei? Foi os 10 mandamentos que regula comportamento. Regula o nosso comportamento diante de Deus e diante dos homens. Então, para o judeu, a lei já estava aperfeiçoada nessa divisão. Aí o que eles faziam? Pegavam a lei, davam a interpretação que eles queriam para oprimir o povo. Aí o que Jesus faz? Jesus pega a lei, dá a interpretação correta para o povo. Aí eles ficam nervosos, porque Jesus está quebrando um processo opressor em cima do povo, que eles estavam colocando um jugo pesado. Amém, meus irmãos? Pastor, mas se a gente for ver na época dos fariseus, eles usavam a lei em benefício próprio. E hoje não mudou muita coisa não. Hoje mudou, eu Não. vejo a mesma coisa. Tem muita gente fazendo a mesma coisa, tá? Então a falha dos judeus foram fazer do cumprimento frio da lei um sistema meritório de salvação. É isso que eles fizeram. Eles fizeram da lei um instrumento meritório de salvação. Ou seja, o cara tinha que alcançar a salvação por mérito em cumprir a lei. Jesus vai dizer: nenhum homem tem condições ou méritos de alcançar a salvação se não for por meio de Cristo Jesus, porque só Ele conseguiu cumprir a lei na sua totalidade, nos seus 3 âmbitos: moral, cerimonial e judicial. Só Ele. Os demais não têm essa condição, portanto que tem que estar em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Está claro até aqui? Vamos ler só um texto em Gálatas 2,16. Gálatas capítulo 2 e verso 16. Aí domingo vocês vão tacar e vestir, senão aqui em casa melhor. Mas depois eu vou colocar o áudio lá para vocês. Gálatas 2,16. Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos prazer em Jesus
para ser justificado. Olha o que Paulo está dizendo: ninguém é salvo por mérito em cumprir a lei, porque ninguém conseguiu e ninguém jamais conseguirá. O homem é salvo pelo mérito do sacrifício de Cristo. Amém. A graça nos alcançou, tá? Então não é mérito, não, nenhum. A graça que nos alcançou. E quando você aceitou Jesus, você não veio porque deu uma louca em você, você veio. Não, você veio porque Cristo lhe trouxe. Pelo Espírito, um dia eu entrei nessa igreja e digo: eu vou aceitá-lo. Mas eu não disse isso por mim mesmo, porque Paulo é bem claro em Efésios capítulo 2, versículo capítulo 2, ele diz: nós estávamos mortos e em Cristo Jesus Ele estava nos reconciliando com Cristo. Então, quando nós aceitamos a Cristo, foi o próprio Cristo, por meio do Espírito, que nos deu, que nos vivificou, nos tirou do estado de morte e nos fez entrar aqui para aceitá-lo a Ele como Salvador. Amém, meus irmãos? Esse Oi. no delito, no pecado, é herança adâmica. A herança adâmica. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Irmão, nós nunca temos que nos colocar fora da conta, tá? Presta atenção aqui, ó. Ah, esse pecado foi de Adão e Eva. Não, senhor, ninguém tem que colocar fora dessa conta. O que Paulo diz? Paulo qualifica, ele adjetiva. Ele diz que todos estão em pecados, estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não é isso que ele diz lá no capítulo 3? Todos. Então não tem que colocar fora da conta, não. O pecado de Adão é o nosso pecado. Na teologia nós falamos isso de representação federal. Eles eram o cabeça da humanidade. Em Adão, todos nós pecamos junto com Adão. Em Cristo, todos nós somos salvos em Cristo. Então o pecado de Adão não é um pecado que ele cometeu lá e foi transmitido a nós. Foi transmitido a nós porque nós estávamos em Adão, pecando junto com Adão. Amém, meus irmãos? Então todo mundo no pacote. A lei deixa de ser um código exterior e passa a ser um código interior, dinamizado pelo Espírito Santo, onde o Espírito grava na alma humana a vontade de Deus. Vamos ler Romanos 8:2. A lei sai da sua forma exterior e é colocada na alma do ser humano para que ele possa viver essa lei em amor e em Cristo Jesus. Romanos 8:2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Mas foi implantada a lei na alma do indivíduo. Jesus nos livrou da condenação da lei, mas cravou na nossa alma a sua própria lei. Qual é a lei? Hoje nós amamos a Deus, porque pelo Espírito, diz Paulo nesse mesmo capítulo 8 aí, que o amor de Deus está derramado em nossos corações. Para quê? Para duas coisas: para nós amarmos a Deus acima de todas as coisas, e em segundo lugar, amar os nossos irmãos como a nós mesmos. Então a lei foi cravada na nossa alma pelo Espírito Santo. Amém? Entendeu, irmão, a relação agora? Onde que nós estamos aí? Avança. Qual o propósito da lei para os discípulos de Cristo? Paulo responde essa pergunta dizendo o quê? Qual é o propósito da lei? Primeiro, a lei é santa. Vamos ler Romanos 7:12. Paulo diz: a lei é boa e ela é santa. Se a lei tivesse sido abrogada ou anulada, ele não diria isso. Não, a lei não é boa, a palavra não é boa, a vontade de Deus não é boa, ela é ruim. Ele diz: não, ela é boa e santa. Romanos 7:12. Outro já abra lá em Romanos 7:31. E assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Pronto. O mandamento ele é santo, ele é justo e ele é bom. Aí 3:31.
A lei está estabelecida, Romanos 3,31. Outro já abre Romanos 13. Anulamos, pois, a lei pela fé. De maneira nenhuma antes estabelecemos a lei. De maneira nenhuma a fé anula a lei, mas estabelecemos ela pela fé em Cristo Jesus. Então, de maneira nenhuma nós anulamos a lei, mas nós estabelecemos a lei pela fé em Cristo Jesus. Então a lei não é anulada e não pode ser anulada, mas ela é estabelecida pela fé em Cristo Jesus. Amém. Essa palavra abrogar é anular? Anular, tá? Abrogar é uma coisa que anular. Não fazemos isso, mas nós estabelecemos pela fé a lei em Cristo Jesus. Romanos 13. Se cumpre no amor. Como é que cumpre a lei? Olha, Paulo vai ensinar. Romanos capítulo 13, verso 8 a 10. Leia. A ninguém deveis coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Olha, irmão. Aonde está o cumprimento da lei? No amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo. Por isso que Paulo responde: qual o propósito da lei? Se cumpre no amor. Então não tem como eu não dizer eu não amo a Deus. Eu amo a Deus, mas eu amo a Deus, mas não quero fazer a vontade de Deus. Como é que funciona isso, irmão? Explica. Essa lógica eu não consigo entender. Se eu amo a Deus, meu desejo é fazer a vontade de Deus. Se eu amo a Deus, logo eu amo o próximo, porque o amor de Deus, diz Paulo, me constrange, ou seja, ele me leva a amar o meu próximo. Domingo agora o pastor Valmir vai estar aqui pregando. Eu acho que o tema é porque prolifera mal, ele se no seu tempo, uma coisa assim, mas ele vai de leve tocar nisso aí. Não tem como eu dizer que eu amo a Deus e não amo o meu próximo. O amor de Deus me constrange a amar o meu próximo, mesmo ele sendo exatamente do jeito que ele é. Eu não preciso mudar ninguém para amar alguém. Tem algum texto que diz que eu preciso mudar o indivíduo para amar o indivíduo? Não. Ele diz que eu tenho que amar até os meus inimigos. Mas aí a Bíblia diz que se você amar aquele que te ama, nada vale. Porque se você ama quem ama, É fácil. é fácil. Mas lá em Vassão, você fez isso sem você fazer, na hora de dar vontade, assim, da pessoa assim. Mas aí tem que passar o bálsamo de Gileade e amar. Por quê? Se cumpre no amor. É operada pelo Espírito Santo. Crente sem Espírito Santo não tem como amar ninguém, irmão. Leia Romanos 8:2, verso 8, depois o verso 9. Romanos capítulo 8, verso 2 e verso 9. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. Pronto, o Espírito me livrou da lei, do pecado e da morte. Verso 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se eu estou no Espírito, o Espírito está em mim, logo eu vou amar, logo amando eu estou cumprindo com o mandamento divino em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo. Essa é a equação que vocês têm que entender. Eu amo, porque o Espírito derramou o amor de Deus em meu coração. Se eu estou em Cristo Jesus, logo eu amo a Deus pelo Espírito Santo. Portanto, eu amo a Deus, amo meu próximo, cumpri a lei. E aí Paulo vai mais ainda, vai dizer, no amor nós cumprimos a lei e os profetas e todos os escritos. Então, crente sem Espírito Santo não tem como amar ninguém mesmo, nem ele mesmo.
Portanto, em Cristo a lei é aperfeiçoada pelo Espírito Santo é implantada na alma do crente para vivê-la em amor. Aí Gálatas capítulo 4, versículo 3 e 7 ele vai explicar. Então, em Cristo, Cristo aperfeiçoa a lei e pelo Espírito ele implanta na nossa alma essa lei, que é o amor de Deus e o amor pelo próximo. E quem ama a Deus, ama o próximo, cumpre toda a lei, cumpre toda a palavra, para a glória de Deus. Amém? Avança. E aí nós encerramos aqui. A justiça do reino de Deus. O que é a justiça do reino de Deus, meus irmãos? Falei logo no início da aula. Pronto. Crava isso na cabeça, irmão. Justiça do reino. Fazer a vontade de Deus. Seria mais fácil de entendermos que estamos em dois polos: amor, ódio. Amor, próximo a Deus. Ódio, distanciado de Deus. Aí fechou com respeito à lei. Então, amor cumpriu a lei e toda a escritura. Então, justiça do reino de Deus nada mais é do que fazer a vontade de Deus. Quem é grande no reino de Deus? Mateus capítulo 5, verso 19 diz que quem é grande no reino de Deus são os fiéis cumpridores da lei de Cristo. Os menores são os negligentes diante desta lei bendita. Quem é grande no reino dos céus? Aqueles que meditam, aqueles que não só meditam, mas aqueles que cumprem a lei do Senhor, aqueles que cumprem a palavra de Deus, aqueles que fazem a vontade de Deus. Esses são grandes no reino dos céus. Quem são os menores? Aqueles que são os negligentes, aqueles que fizeram de Deus uma mera opção e não prioridade. Esses são os menores. Quem são os maiores? Aquele que para eles Deus é uma prioridade, não uma opção. Se ele virar uma opção, meus irmãos, Esse grande não é no sentido grande porque Não. cumpre a lei, porque cumpre tudo. grande no sentido que entendeu e cumpre a lei do Senhor. Então ele é considerado aos céus, aos olhos de Deus, como grande. E menor, aquele que faz ao contrário disso. Portanto, como súdito deste reino, devemos ser fiéis cumpridores desta lei e ensinarmos a todos os homens a partir do poder do Espírito Santo. Vamos ler o Evangelho, João capítulo 1, versículo 16 e 17. Então, irmãos, qual é o nosso dever como súdito? Cumprir e ensinar. Esse é o nosso dever, cumprir e ensinar. Cumpre e ensina. João capítulo 1, versículo 16 e 17. E de todos nós recebemos também da sua plenitude, a graça por graça. 17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Pronto, meus irmãos, é o que eu espero dos filhos do reino, sejam cumpridores, fiéis cumpridores, e ensinamos essa lei aos homens. Avança. Avança. Acabou não. A justiça do reino. A justiça de Deus para os judeus. Você voltou, não voltou? Não, está certo. A justiça de Deus para os judeus estava baseada em lei e obra. Isso era justiça para o judeu, lei e obra. Eu cumpro a lei, executo obra. Para nós não funciona lei e obra como meio de salvação, não. O que leva ao orgulho pessoal e confiança em si mesmo é o que acontece com as grandes personalidades, irmão, que nós estamos vendo um a um caindo feito banana podre. Pessoas que acharam que eram cumpridores da lei, que estavam acima da média, entrando pelo caminho do pecado, achando que Deus nada ia fazer, foram contaminados pelo orgulho pessoal e confiança em si mesmo. Aí a gente tem alguns exemplos desse tipo de comportamento. O jovem rico que aparece e eu pergunto: não, isso eu faço desde pequenininho, lei e obra. O fariseu achava-se melhor do que o publicano. Eu sou melhor que esse aqui, porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço e aconteça, esse aí não faz nada.
O sacerdote levita que passou de largo porque estava caindo no samaritano, não ajuda o samaritano. Não tem nada a ver com o samaritano. Lei e obra. Para o judeu funciona desse jeito, lei e obra. Para nós não. Jesus ensina que a justiça do reino de Deus brota da alma e não das obras podres e sem poder de transformação. Isso é conhece mesmo, não está na revista não. O pastor Zé esqueceu de colocar isso aí, eu coloquei. Jesus ensinava que a justiça do reino de Deus brota da alma e não das obras podres e sem poder de transformação. É isso que eles vão ensinar. Não é legalista, mas espiritual, porque é vivida no poder do Espírito Santo. Se cumpre a palavra de Deus no poder do Espírito Santo. Se cumpre a lei no poder do Espírito Santo, não na letra fria da lei, como busca pessoal, como mérito pessoal para dizer, olha, eu cumpri, eu faço e aconteço. Não, fazemos isso no poder do Espírito Santo. Por que eu falo? Por que eu prego? Por que eu ensino? Porque o Espírito entra na minha vida. Porque o dia que ele sair, meus irmãos, aí eu deixo de fazer tudo isso que eu faço. Por isso a justiça dos discípulos de Jesus deve ser superior dos fariseus, pois não pode ser legalista e formalista. Por isso ele fala, a justiça de vocês tem que exceder dos fariseus, porque eles acham que estão fazendo a vontade de Deus, mas não estão. Vocês sim têm que fazer a vontade de Deus, ou seja, exceda. Para eles é só méritos e obras, para vocês não, para vocês é vida e amor em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Essa justiça não brota da força do braço. Eu não cumpro a palavra na força do braço, não, mas brota de uma fé verdadeira em Deus e no seu Cristo. Está lá em Romanos capítulo, vamos ler esse texto aqui, Romanos capítulo 3, versículo 21 e 22. Romanos capítulo 3, versículo 21 e 22. E é esse viver que nos dará a entrada no reino celestial de Deus. Ou seja, não faço a força do braço a minha justiça, mas minha força está em Deus. Romanos capítulo 3, versículo 21 e 22. Quem achou, leia. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Pelo que isso lhes foi... Capítulo 3, irmãos. Capítulo 3, versos 21 e 22. Romanos. Leia. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Então, nós cumprimos isso em uma fé verdadeira em Cristo Jesus e não na força do braço. Avança. 22. Pronto, chegamos ao fim da nossa lição. O que é, meus irmãos, a justiça do reino de Deus? O que é? Fazer a vontade de Deus. Crava isso na memória de vocês. A justiça do reino de Deus é fazer a vontade de Deus pelo poder do Espírito Santo. Jesus não veio para anular a lei, muito menos viver ela de forma legalista. Cumpriu toda ela e dinamizou ela em nós por meio do Espírito Santo. Quando eu coloco a palavra dinamizou, e o pastor Zé coloca essa palavra também, é que ele diz que ele infundiu em nós poder para vivermos a palavra de Deus. Esse poder não vem de nós, esse poder vem do Espírito Santo. Objetivando com isso que tenhamos uma vida espiritual elevada e superior à dos legalistas que vivem a frieza da lei. Ou seja, obra, lei, lei, obra. Não vivemos assim. Somos dinamizados pelo poder do Espírito, vivemos em amor cumprimos a lei, fazendo a vontade de Deus. Amém, meus irmãos?